Assalamu alaikum. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo, que a paz e a bênção esteja com o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros e seguidores até o dia do juízo final. Este é mais um vídeo respondendo perguntas sobre o jejum. Primeira pergunta: é permitido o uso de telescópio para avistar o crescente? Sim, não há nada de errado nisso, devido à generalidade de seu ditado, e é completamente semelhante a quem usa óculos. Segunda pergunta: o que tem precedência sobre o outro, a visão ou o cálculo? A visão tem precedência sobre o cálculo, porque Deus Todo-Poderoso diz: portanto, quem de vocês testemunhar o mês, jejue nele. E ele disse: se você ouvir, jejue, e se você ouvir, quebre o jejum. Terceira pergunta: é permitido adotar o cálculo dos observatórios astronômicos para estabelecer o mês e seu fim? Isso não é permitido. Se houver uma visão, mesmo através de observatórios astronômicos, então ela é considerada. Como para o cálculo, não é permitido trabalhar com ele, nem confiar nele. Quarta pergunta: quando o cálculo pode funcionar de acordo com os observatórios astronômicos? Isso pode ser feito em negação, não em afirmação. Ou seja, se uma pessoa diz que viu o crescente e os observatórios dizem que o crescente não pode nascer nessa noite neste lugar, então trabalhamos negando o observatório, mesmo que o observatório decida que o crescente nasceu essa noite e nenhuma das pessoas o viu. A visão abstrata não provou o observatório, porque o que importa é a visão natural, como diz no Hadith. Pergunta número 5. Se os resultados aritméticos saírem corretos, é confiável para os próximos anos? Quer os resultados sejam verdadeiros ou falsos, não somos obrigados a fazer mais do que trabalhar com meios legais para provar o crescente. Pergunta número 6. Se alguém dissesse a nação era analfabeta, não escrevia nem fazia contas, e por que se escreveu e fez contas e o problema desapareceu, então temos que voltar a fazer contas. O que dizemos a ele? É dito a ele: não porque esta descrição da nação, mesmo que o aluno seja encontrado nela, o Todo-Poderoso disse: ele é aquele que enviou entre os analfabetos um mensageiro dentre eles, e é conhecido que o nosso profeta é analfabeto, ele não sabia ler e nem escrever. Então a descrição do analfabetismo é um atributo da nação, seja escrito ou lido. Pergunta 7. Qual é o significado do ditado do profeta? 2 meses não são menos do que o mês de Eid, Ramadan e Dhul Hijjah. Os ditos variam no que se queria dizer com o hadith, incluindo 2 meses antes do Eid, que não diminuem, ou seja, não diminuem junto em um ano, Ramadan e Dhul Hijjah. Se um deles diminui, o outro se completa. E foi dito: eles não diminuem em virtude da recompensa, mesmo que sejam 29 ou 30. E foi dito: eles não diminuem em julgamentos. Pergunta número 8. O profeta mencionou a quantidade do mês árabe? Sim, com a autoridade de Ibn Omar, Allah com a autoridade do profeta, ele disse: somos uma nação analfabeta, não escrevemos, não contamos o mês, assim e assim. Ou seja, uma vez 29 e uma vez 30. Pergunta 9. Se as pessoas não sabem o que o mês começou até que alguma hora do dia tenha passado, qual é o seu dever? Se o conhecimento do mês começou durante o dia, então eles devem se abster, porque foi provado que esse dia é um dia do Ramadã. Pergunta 10. É obrigatório que pare de jejuar no meio do dia para compensar esse dia? Há uma divergência entre os estudiosos sobre isso. A maioria dos estudiosos acredita que ele deve compensar, porque não pretendia jejuar desde o início do dia, mas parte do dia passou sem a intenção. Alguns estudiosos são da opinião de que ele não precisa compensar isso, porque foi destilado da ignorância, e a ignorância se desculpa por sua ignorância, e isso é o mais correto, se Deus quiser.
Pergunta 11. O que fazer com o chamado para unir leituras e visão? Não há nenhum problema em dizer que as leituras estão unidas ou que são diferentes, porque isso não tem sido um problema ao longo dos tempos, embora algumas épocas houvesse quem emitisse fetuas com a unidade de leituras e quem emitisse fetuas com suas diferenças, mas como a nação estava anteriormente sobre uma liderança, era possível obrigar a nação em seu leste e oeste, e isso não é possível agora. Mas se os estudiosos de todos os países que rejeitam a obrigação se esforçarem muito para imitá-los, então não haverá problema, se Deus quiser. Pergunta 12. Existem aqueles que pedem a ligação de todas as ascensões ao início de Meca para garantir a unidade da nação no início do mês. Então, qual é a opinião sobre isso? Astrologicamente, isso é impossível, porque a ascensão do crescente varia. Se eles diferem, a evidência exige que cada país tome sua própria decisão. Portanto, se o povo de Meca vê isso, por exemplo, como você obriga o povo de Paquistão a jejuar sabendo que o crescente não surgiu em seu horizonte? Pergunta 13. A diferença nos avistamentos existia no passado? Sim, e sua evidência é o que veio da autoridade de Karib, que al-Fadl bint al-Harith o enviou a Umayya para ele no Levante. Ele disse: eu vim para o Levante, então satisfiz a necessidade dela. E o Ramadã começou enquanto eu estava no Levante. Então eu vi o crescente na noite de sexta-feira. Então vim para Medina no final do mês. E Abdullah bin Abbas perguntou por ele. Então ele mencionou o crescente e disse: quando você viu o crescente? Eu disse: nós o vimos na noite de sexta-feira. Ele disse: você viu então? Eu disse: sim, as pessoas viram e jejuaram. E Muaia jejuou. Ele disse: nós o teríamos visto no sábado à noite, portanto, não pararemos de jejuar até que você complete 30 dias, ou vejamos. Então eu disse: não é suficiente para Muaia vê-lo em seu jejum? Ele disse: não, isso é o que o mensageiro de Deus nos ordenou. Pergunta 14. O que é dito sobre aqueles que acreditam e publicam nos jornais sobre a data do início do mês? Deve sair assim por medo de dispersar a palavra dos muçulmanos. Pergunta 15. A regra do governante no país resolve a questão das diferentes leituras? Sim, se o guardião mandar jejuar ou quebrar jejum, sua ordem deve ser acatada, porque sua decisão em seus assuntos contenciosos é para afastar a disputa. Pergunta 16. Quem mora em um país fora do seu, jejua com país estrangeiro ou com país de origem? Um muçulmano deve jejuar e quebrar o jejum, assim como as pessoas do país em que ele está jejuando e quebrando o jejum. Quer seu país de origem concorde com isso ou não, de acordo com os anúncios dos centros islâmicos do país. Espero que tenham entendido e espero que vocês consigam ver nos centros islâmicos a data aqui no Brasil, se Deus quiser. Inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.